Diz assim a palavra do Senhor. Ele disse: garanto-lhe que alguns dos que aqui estão, de modo algum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavradeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos, e lhes perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Já fomos ministrados nesta noite, já participamos da ceia do Senhor e agora nós queremos, ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja ministrando esta palavra nos nossos corações. Nós possamos sair daqui, Senhor, alimentados com esta palavra. Ó Deus, perdoa todos os nossos pecados. Me esconda atrás da Tua cruz, Senhor. Não sou nada sem o Teu Espírito. Que Teu Espírito, Senhor, seja, ó Deus, o autor de toda glória, de toda, ó Deus, de toda palavra nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto, eu quero trazer uma palavra nessa noite sobre um tema. Qual o propósito da transfiguração de Cristo? Qual foi o propósito disso? O porquê esse fato aconteceu ali naquele monte? E diante disso, nós vamos tirar lições para as nossas vidas. Como eu sempre falo, tudo que Jesus fazia ali naquele momento, naquele contexto, era uma forma didática para ensinar os seus discípulos, os seus apóstolos. E também ensinar a nós, que estamos nesse contexto e aprendemos da mesma forma. Eu creio que muitas pessoas, talvez aqui dentro, e muitas pessoas no mundo, já passaram por alguma experiência com Deus. Algum tipo de sonho, né? Alguma cura, alguma visão que ele teve dos céus, alguma coisa que você realmente ficou marcado, a sua história ficou marcada. Eu tive uma experiência com Deus. Mas eu creio que a experiência que esses homens tiveram, os discípulos, foram uma das melhores experiências que alguém poderia ver. Eles puderam ver Jesus Cristo com o seu corpo glorificado. Eles puderam ver a transfiguração de Cristo, quer dizer, a forma de Cristo sendo mudada para uma forma espiritual, para uma forma celeste. A Bíblia vai dizer que o seu corpo brilhava, as suas vestes brilhavam, o seu rosto brilhava. Imagina nós tendo uma visão dessa. Imagina nós
sendo abençoado com esta experiência. Mas o grande problema que às vezes muitas pessoas levam as experiências como algo superior, até mesmo aquilo que a palavra diz, até mesmo sobre aquilo que Jesus diz. Nós corremos um risco de colocar as experiências acima de todas as coisas, como eu já tenho visto muitas pessoas que tiveram experiência e toda vez que vai anunciar a palavra, a primeira coisa que ele lembra da sua experiência, como se ele fosse uma pessoa especial demais, porque Deus o abençoou, porque ele teve uma experiência com Deus, e às vezes até esquece de falar do amor de Jesus. Nesse texto, os discípulos, eles tiveram essa experiência da realidade, da glória de Deus. Por que eles tiveram essa experiência? Nós temos que levar em conta que nos textos anteriores, nós pregamos domingo passado, Jesus interrogava os discípulos e perguntava para eles: o que diz a multidão que eu sou? O que dizem eles que eu sou? E Jesus perguntou para os discípulos, e os discípulos responderam: uns dizem que tu és Elias, tu és Jeremias, um dos profetas. Então Pedro se levanta e diz: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas observa que no meio dos discípulos ainda tinha muita dúvida de que realmente Jesus era o Messias. Tanto é que nesta experiência eu creio que o maior propósito de Jesus foi trazer para os discípulos a realidade de quem ele era. Que ele era divino. Que ele não era apenas mais um profeta. Que ele não era apenas mais um simbolismo de Moisés, mas ele era o Filho do Deus vivo. A experiência do monte, da transfiguração de Jesus, o maior sentido dela é trazer a prova para Pedro, Tiago e João. Não sei por que só os três, mas Jesus tinha um certo amor diferenciado, vamos dizer assim, por esses três. Eles eram aqueles que sempre estavam mais na intimidade com Jesus. Esses três tiveram essa experiência para eles realmente poder crer de que Jesus realmente era o Filho de Deus. E tanto é que quando Pedro vê aquela beleza da glória de Deus, quando ele vê Jesus transfigurado, ele vê ali Moisés, vê Elias, qual foi a palavra de Pedro? Senhor, como é bom estar aqui. Vamos fazer 3 tendas, vamos fazer aqui uma moradia, vamos ficar por aqui mesmo. É muito bom esta visão, é muito prazeroso poder contemplar esta beleza ou esta glória. Nesse exato momento, quando Pedro termina de falar, a Bíblia diz que uma nuvem os encobriu e uma voz saiu daquela nuvem, a voz de Deus Pai, dizendo para Pedro: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que significaria então, Pedro, ou melhor, o que significaria a visão de Moisés e de Elias? A visão, podemos assim dizer, que representava a lei, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Alguns vão dizer que Moisés representa aqueles que morreram em Cristo, que viveram em Cristo e morreram e foram para o céu. Elias representa aqueles que foram arrebatados, que serão arrebatados no dia da vinda de Cristo sem experimentar a morte. Podemos também tirar essa conclusão, mas o maior significado da transfiguração era realmente trazer a prova para os discípulos de que Jesus era o Filho de Deus, ele era o Messias. Muitas das vezes nós encontramos os discípulos em dúvida. Nós falamos aqui em umas mensagens anteriores que eles viam as multiplicações de pães, as multiplicações de peixes, e quando eles se deparavam com uma situação difícil, parece que eles esqueciam que Jesus poderia fazer mais um milagre. Eles tinham uma certa dúvida de aprender o que Jesus estava ensinando. E por isso essa transfiguração. Como nós reagiríamos a uma experiência dessa? Quando nós vamos ler a Bíblia, nós encontramos vários homens que tiveram experiências de ver a glória de Deus.
Quando nós começamos lá no Velho Testamento, o primeiro homem que nós achamos ali é Jacó. Jacó, ele teve uma visão com a escada, subia até os céus, e anjos subiam e desciam, uma experiência da glória de Deus. Nós vemos Moisés também, uma outra experiência, numa fenda da rocha, ele pôde ver a glória de Deus. Nós temos outros relatos de Ezequiel, de Daniel, de Estevão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos e o Filho de Deus sentado à direita de Deus Pai. Nós vemos homens que tiveram grandes visões. O apóstolo Paulo também teve uma visão da glória de Deus quando ele estava a caminho de Damasco. Então Jesus apareceu para ele num clarão e ele caiu cego no chão, teve uma visão da glória de Deus. E por último nós temos o apóstolo João, que teve a visão do Apocalipse, que viu realmente, Deus revelou para ele o que aconteceria nos finais dos tempos. Poucos homens tiveram a oportunidade de ver a glória de Deus. Micaias também viu a glória de Deus no texto lá em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 18, diz assim: Micaias, ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Micaias também viu a glória de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 9 e 10, nós temos mais um relato de 74 homens que viram a glória de Deus. O texto diz assim: e subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então observa que não foi só Pedro, Tiago e João que tiveram uma experiência de ver a glória de Deus. Jesus começou dizendo no texto que alguns daqueles que estavam entre eles não experimentariam a morte sem antes ver o reino de Deus com poder. E eles viram o reino de Deus com poder. Nós tiramos aqui como primeira experiência ou primeira lição desse texto: o que nós fazemos se nós estivermos diante de uma experiência dessa? Qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa reação em ver a glória de Deus? Como nós reagiríamos? A transfiguração, ela foi uma experiência espiritual. E muitos de nós já tivemos experiências espirituais, como eu já comecei dizendo. Mas para que servem essas experiências espirituais? Quando nós vamos ver o texto, o que aconteceu com os apóstolos depois, nós vamos ver que a experiência que eles tiveram serviram para fortalecer a sua fé, para os desafios que haveriam de enfrentar mais tarde. Eu tenho certeza que quando Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurado, e depois, com mais alguns dias, eles estavam vendo Jesus sendo crucificado, a força que eles tiveram de acreditar que mesmo Jesus passando por aquela experiência dolorosa, mesmo Jesus passando pela morte da cruz, aquilo poderia dar certo. Isso só seria possível, só foi possível porque eles tiveram essa experiência, porque eles viram Jesus transfigurado, eles viram a glória de Deus, eles viram realmente um poder de Deus sobrenatural. Então, para que serve então uma experiência sobrenatural? Ela serve unicamente para fortalecer a nossa fé para desafios que nós poderemos enfrentar na frente. Estas experiências não é para que nós ficamos soberbos, não é para que nós nos exaltamos perante os irmãos, ou a igreja, ou a sociedade, mas é para simplesmente nós reconhecermos que Deus foi bondoso para conosco, que Deus foi misericordioso para conosco, e que nós não merecemos nada, e que possivelmente nós vamos enfrentar algo na frente, que nós vamos precisar dessa experiência. A experiência nos fortalece, a experiência faz nós ficarmos mais fortes, nós acreditarmos com mais veemência, vamos dizer assim. A experiência da transfiguração foi um evento temporário, não foi permanente. Imagina o Pedro saindo daquele momento do monte, ele queria até fazer ali três tendas, de repente ele sai, e aí começou a vida normalmente.
começou a vida agora na mesma dificuldade. De repente ele vê Jesus agora sendo apanhado pelos soldados. De repente ele vê Jesus sendo açoitado, sendo crucificado. Ele com certeza começou a pensar, mas cadê aquele Cristo que eu vi lá no monte? Cadê aquela transfiguração? Cadê aquele poder? Cadê aquele poder sobrenatural? Por que ele não aparece agora e tira Jesus dessa situação? Por que isso está acontecendo? Observe que a experiência do monte foi para fortalecer a fé deles. Do mesmo modo, em certos momentos desta vida, Deus pode dar certas experiências para nós, experiências espirituais da sua graça, para nos fortalecer na fé. Para nos fortalecer na fé. Então, para que serve uma experiência sobrenatural? Para nos fortalecer. Para nos fortalecer. Tanto é que nós vamos ver os escritos, curiosidade bíblica, nós vamos ver que Pedro escreveu, ou melhor, ele não falou desse assunto nos seus textos. Nós vamos ver Tiago, ele não falou desse assunto nos seus textos. Somente Mateus, Marcos e Lucas, se não me falha a memória. Um assunto tão relevante, a transfiguração, ele vendo o poder da glória de Deus ali, e eles não relataram nos seus escritos. Isso mostra que quando nós temos uma experiência da glória de Deus, isso não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. É para que o nome dele seja glorificado. E para que nós estejamos firmes, porque a qualquer momento Deus vai nos trazer a prova e vai ver se realmente nós confiamos nele. Assim como Pedro, Tiago e João passaram por morte, por martírio. Nós sabemos disso, que Pedro, Tiago e João também morreram de forma cruel. Por que eles suportaram até o fim? Porque eles tiveram uma experiência com Deus. E essa experiência fortaleceu a fé. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa noite também já tivemos uma experiência. Somente de nós estarmos aqui já é uma grande experiência, porque antigamente você não conseguiria, ou melhor, você não conseguia estar num lugar como esse para ouvir alguém falar de Jesus. Já é algo sobrenatural que foi feito na sua vida, no seu coração. Já é uma experiência sobrenatural. Só o fato de você poder ouvir Deus falar no seu coração, só o fato de você reconhecer que você é falho, que você é pecador, que nós carecemos da graça de Deus, já é uma grande experiência. Mas essa experiência, ela tem o único objetivo: fortalecer a sua fé, para você nunca desviar dos caminhos do Senhor. Fortalecer a nossa fé, para que lá na frente nós venhamos glorificar o nome de Jesus, através da experiência que nós estamos tendo. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto: nunca devemos colocar uma experiência acima dos escritos de Jesus. O texto, versículo 4 diz assim: apareceram diante deles Elias, Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Esse apavorado, tipo assim, o que eu vou fazer agora? Eu estou vendo 3, era só Jesus, agora eu tenho que fazer 3 tendas. Vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui. Mas ele não sabia o que estava falando, porque na realidade aquilo não poderia ser permanente, era apenas uma experiência temporária. Era apenas uma experiência temporária. O principal propósito de Cristo nesse episódio, como nós já falamos, era revelar a sua divindade, dos quais os discípulos tinham muita dificuldade de entender. Nesse próprio texto nós vamos ver, no versículo 6, o texto dizendo assim, que eles não sabiam o que dizer, pois estavam apavorados. No texto anterior nós vemos eles desconfiando de que Jesus não poderia fazer outro milagre de multiplicação de pães. Nesse mesmo texto nós vamos ver eles interrogando Jesus, dizendo: Mestre, mas os mestres da lei dizem que Elias tem que vir primeiro. Observe que eles ainda não estavam focados em Jesus. Observe que eles ainda tinham um resquício da sabedoria dos fariseus.
Eles ainda estavam em dúvida. Eles não sabiam se acreditavam em Cristo ou se acreditavam nos fariseus e nos saduceus. A experiência, mesmo com aquela experiência, eles ainda estavam em dúvida. Eles ainda não acreditavam firmemente que Jesus era o Filho de Deus. O tempo todo Jesus sempre questionando os discípulos: mas até quando eu estarei convosco, geração incrédula? Não é assim que Jesus falava? Até quando eu estarei convosco? Será que vocês não entendem o que eu estou fazendo? Vocês não viram as multiplicações? Jesus sempre questionando os discípulos. Eles não sabiam o que dizer. Meus irmãos, nós podemos estar vivendo as maiores experiências com Deus. Nós podemos viver as maiores experiências com Deus, mas ainda sem entendimento. Talvez nós estamos como Pedro, vivendo as maiores experiências com Deus, mas nós não conseguimos entender a Deus. Pedro estava diante de uma experiência maravilhosa. Pedro estava diante da transfiguração. Mas depois que ele sai dali, ele ainda não entendia. Ele ainda dizia: mas os mestres da lei estão dizendo que Elias tem que vir primeiro. Eles acabou de ver a glória de Cristo e eles ainda estavam em dúvida. Isso nos liga que nunca devemos colocar a experiência acima da verdade de Jesus. Você sabe por quê? Porque quando Pedro ficou apavorado, assustado com aquela visão, a primeira reação de Pedro foi: façamos aqui 3 tendas. Quer dizer, para ele já estava tudo resolvido. Em outras palavras, já está tudo resolvido, acabou, já consumou. Jesus, eu sei que tu és o Filho de Deus, podemos usar também essa expressão. Vamos fazer aqui 3 tendas, vamos ficar com Elias, com Moisés aqui. Mas quando Deus vê que Pedro está equivocado, a Bíblia diz que Deus fala: este é meu filho amado, somente a ele ouvi. Nós resumimos que as experiências não estão acima de Cristo, da palavra de Cristo. Pedro poderia pensar: nossa, que experiência, nem preciso mais ouvir Jesus falar, eu já vi tudo. Mas quando ele pensou assim, Deus Pai fala com ele: olha, este é meu filho amado, a ele ouvi. E quando Deus fala isso, a Bíblia diz que Moisés e Elias desaparecem, não estão ali mais. Isso significa que até aquele momento a lei e os profetas serviu de condução, ou como diz a palavra, de aio, de condutor, para que Jesus chegasse e cumprisse toda a lei. E agora, através de Cristo, nós somos redimidos. Através de Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Somente a Ele ouvi. As experiências, elas servem apenas para conduzir nós até Cristo. A experiência que Pedro teve foi simplesmente para que ele focasse em Cristo, porque Deus disse: este é meu filho amado, a ele eu vi. Então muitas vezes as experiências que nós temos com Deus, ela tem o propósito de nos aproximar de Cristo. As experiências não significa que nós somos superiores. As experiências significa que Deus está querendo um relacionamento mais íntimo com você, um relacionamento mais próximo com o Filho dele, um relacionamento mais próximo com Jesus. Esse texto também está dizendo que quem nos representa é Cristo. A lei e os profetas, elas serviram de condutor ou de aio. A lei e os profetas serviram para nos mostrar através de sombras, assim como dizem. O Velho Testamento é como sombra daquilo que haveria de acontecer. Eles profetizaram, eles anunciaram. Agora Cristo vem e cumpre-se todas as coisas. Agora, através de Cristo, nós somos redimidos. A lei veio apontando o pecado, mostrando o pecado, porque enquanto não havia lei, ninguém sabia o que era pecado. A lei veio para mostrar o pecado, tornar o pecado aparente, mas Cristo veio para resgatar nós da maldição do pecado. Como diz o apóstolo Pedro: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós somos redimidos pela graça de Cristo. As experiências não podem ser maior do que as palavras de Jesus.
Em terceiro e último lugar, não podemos viver no ambiente de glória ou da glória de Deus sem antes conhecer a obra de Cristo. Muitas vezes nós queremos viver no ambiente de glória de Deus, nós queremos ver as obras de Deus acontecendo nas nossas vidas, nós queremos viver as portas se abrindo de uma forma espetacular, nós queremos ver os nossos projetos dando certo, nós queremos ver tudo dando certo nas nossas vidas, mas nós não queremos ter experiência com a obra do Filho de Deus. Nós queremos as bênçãos de Cristo, mas nós não queremos se envolver com Cristo. Nós não queremos aprender desse Cristo, nós não queremos entender a Cristo, nós só queremos as experiências, nós só queremos o ambiente de glória, nós queremos vivenciar os milagres, mas nós não queremos carregar a nossa cruz. O texto no versículo 8 diz assim: repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Olha aqui, mais uma questão: por que os discípulos não podiam viver naquele ambiente de glória para sempre? Porque aquilo não era permanente, era apenas um momento para que eles pudessem aprender. Quando Jesus sai da transfiguração, eles ainda não tinham entendido, não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Jesus estava falando para ele: ó, eu vou ser morto, eu vou ser entregue pelos soldados, eu vou ser crucificado, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E eles aqui dizem, ó, guardaram entre si porque eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. E muitas vezes nós queremos viver num ambiente de glória e nós não entendemos o que Deus está falando. Nós não conseguimos guardar no coração aquilo que Jesus está falando conosco. Jesus Ele quer transformar, Ele quer realmente mudar a sua vida, mudar a sua história. Mas primeiro nós temos que conhecer a obra de Cristo, nós temos que conhecer o seu plano maravilhoso, nós temos que saber que Ele nos amou de uma tal maneira, nós temos que nos envolver na obra de Cristo, para depois nós vivermos esse ambiente de glória. E para nós vivermos um ambiente de glória, nós precisamos realmente entender o que Deus está falando em nossos corações todos os dias. Esse texto que nós citamos aqui está lá em Isaías 53, versículo 3. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Versículo 11. Olha os discípulos perguntando mais uma vez: por que é necessário? Por que os mestres da lei dizem que que Elias vem primeiro? Quer dizer, eles viram Cristo. Vocês estão percebendo? Eles viram Cristo no monte. E quando eles descem do monte, eles perguntam para Jesus: mas por que os mestres da lei dizem que Elias tem que vir primeiro? Quer dizer, tinha um ponto de interrogação na cabeça dos discípulos ainda. Eles viram Jesus glorificado, mas ainda tinha dúvida no seu coração que ele era o Messias. Resumindo, eles não poderiam viver esse ambiente de glória enquanto eles não entendessem. E tanto é que eles vieram a entender esse ambiente de glória, vieram a entender depois que Jesus ressuscitou dos mortos, apresentou para eles, e aí o Espírito Santo desceu sobre eles, lá no Pentecoste, eles foram revestidos do Espírito Santo, e eles então puderam pregar o Evangelho de Jesus. Somente depois eles puderam viver esse ambiente de glória. Os discípulos participaram da transfiguração, mas ainda não estavam entendendo sobre Jesus ressuscitar dos mortos. Tinham dificuldade de entender quem era Elias, que havia de vir. Olha só a dificuldade que eles tinham. Ainda davam um certo crédito aos mestres da lei quando eles perguntavam: mas os mestres da lei estão dizendo que Elias tem que vir primeiro. Meus irmãos, o que nós tiramos de lição desse texto? A lição que nós tiramos é estas, resumidamente dizendo, as experiências, elas servem para que nós nos fortalecemos mais em Cristo. Nós corremos o risco quando nós temos uma experiência com Deus e achamos que nós somos
melhores do que outros, achamos que Deus ele tem um certo amor maior por nós porque nós tivemos uma experiência. Mas na realidade não. Na realidade, quando nós vemos a experiência dos discípulos, a experiência serviu para que eles enfrentassem uma luta maior do que aquelas que eles estavam enfrentando. No final eles enfrentaram a morte de cruz. No final eles viram o seu mestre sendo crucificado. Que nós possamos nesta noite sair daqui conscientes de que as experiências elas servem para que nós nos fortalecemos em Cristo. Estejamos preparados para o dia de amanhã. Nós somos todos iguais perante o Senhor. Amém? Somos todos iguais perante o Senhor. E nesta transfiguração nós temos a plena certeza de que nós estamos no caminho certo. Assim como Pedro, Tiago e João viu ali Elias e Moisés em uma visão. Isso significa que nós veremos os nossos antequeridos que morreram em Cristo. Isso significa que nós vamos nos reencontrar novamente, todos aqueles que estiverem em Cristo. Como nós começamos dizendo ali, Moisés representando aqueles que morreram em Cristo, e Elias representando aqueles que vão ser arrebatados sem participar da morte. Nós vamos encontrar. Vale a pena servir a Jesus confiante nesta vida eterna. O único propósito de servir a Jesus, vida eterna. O único propósito. Ser amparado por Deus, ser guardado pelo Senhor e termos a certeza da nossa vida eterna. A morte não nos separa de Cristo. A morte nos aproxima de Deus. Nosso segundo culto hoje sem a irmã Teresa. A irmã Teresa está cultuando lá no céu. Eu tenho plena certeza disso. Num ambiente de glória. E nós um dia vamos encontrar a irmã Teresa. A irmã Teresa deixou marca aqui. Eu olho para aquelas cadeiras ali e lembro dela. É o cantinho dela ali. Que nós possamos continuar firmes no Senhor. E lembrar que a nossa vida não passa de um sopro. A nossa vida, ela tem começo e tem fim. Materialmente falando. Mas quando nós olhamos para o lado espiritual, nós temos uma vida eterna com Cristo. Comece a pensar como será o céu. Comece a pensar como é ter um corpo glorificado, sem nenhum defeito. Glorificado, na glória de Deus. Vale a pena servir a Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar. Aleluia, Jesus. Pai querido, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome. Porque sabemos, Pai, que todos nós que aqui estamos, já tivemos uma experiência com o Senhor. Deus, que nós possamos entender que a palavra de Jesus está acima de todas as coisas. Que nós possamos entender que o propósito de todas as nossas experiências é para nos fortalecer na fé, para que lá na frente nós não desviamos dos teus caminhos. Porque o principal propósito, Senhor, é o Senhor resgatar a nossa alma do inferno. E o Senhor faz o que for possível para que nós tenhamos a plena confiança no Senhor. O Senhor faz o que for possível, assim como o Senhor fez para Pedro, Tiago e João, transfigurando-se na frente deles. Eles puderam ver a sua glória e a fé deles foi aumentada e eles puderam perseverar. Assim acontece conosco. As nossas lutas ou as nossas experiências, ela nos fortalece para prosseguirmos a nossa caminhada. Em nome de Jesus, assim nós oramos e assim nós cremos. Amém e amém.